Há 2 semanas. No 6º andar, mudou-se uma vizinha bonita. Embora nunca a tenha visto. Sei que ela e o marido se dão muito bem. Como sei? Pelo som. O isolamento acústico do meu aluguel é péssimo. E o pior é que a vizinha tem uma voz estridente. Grita como um galo cantando. Com um alcance enorme. Naquele dia, trabalhei até 1h30 da manhã. Sem nem lavar o rosto, caí na cama. Mal tinha fechado os olhos por 10 minutos. E o teto começou a fazer barulho. No começo, era o rangido da cama balançando. Franzi a testa e virei de lado. Cobri a cabeça com o cobertor. Tentei me convencer. Jovem casal se mudou há pouco. A empolgação vai passar. Só aguentar um pouco. Mas a verdade. Eu subestimei demais a situação. Aquele barulho simplesmente não parava. Não era uma questão de suportar um pouco. Era uma tortura noite após noite. Apertando a garganta. Forçando a voz de 30 anos. Para soar como a de uma criança de 3. Cada grito dava 18 voltas. Com um vibrato. Um berro. Que te acordava do sonho na hora. Até a alma saía voando. Saltei da cama na mesma hora. Olhos arregalados como sinos. Completamente atordoado. Em 26 anos de vida. Nunca ouvi alguém gritar. Igual a um galo cantando. Com som surrão. Não adiantava cobrir a cabeça. Peguei meus protetores auriculares industriais. Que prometiam bloquear 90% do ruído. Enfiei 2 de uma vez. Tapando os ouvidos totalmente. Quase não ouvia nem minha própria respiração. Não adiantou nada. Aquela voz estridente de galo desafinado. Como se tivesse um navegador preciso. Pela fresta do protetor auricular. O som entrava direto no meu canal auditivo. E repetia sem parar na minha cabeça. Mais absurdo ainda. Durou mais de 40 minutos. Cerca de 30 segundos depois. Ouvi o barulho de arrastar chinelos no chão. Depois a porta do banheiro abriu. Em seguida, o som da tampa do vaso sendo levantada. E então, o som nítido da água. Caindo dentro do vaso. Fazendo aquele barulho de torneira. Até as variações no fluxo. Eu ouvia com toda clareza. Quando ela terminou de fazer xixi. O barulho da descarga. O som da água enchendo. O som de lavar as mãos. E até o som de passar creme e girar a tampa. Vinham pelo cano de esgoto nítidos. Para o meu banheiro. E depois para os meus ouvidos. Quando o barulho lá de cima finalmente parou. Já eram quase 3 da manhã. Eu fiquei de olhos abertos. Olhando para o teto. A cabeça cheia do cantar do galo. Da voz fina e do barulho da água. Até quase amanhecer. Dormi sonolento por menos de 2 horas. No dia seguinte, no trabalho. Eu estava com olheiras que pareciam de panda. Me sentindo um zumbi sem alma. Na reunião da manhã. O diretor falando sobre o KPI do trimestre. Eu sentado lá embaixo. Capotei no sono. E ainda ronquei. O departamento inteiro olhando para mim. A cara do diretor preta como o fundo de uma panela. Na hora ele me esculachou sem pena. E ainda cortou meu bônus de presença do mês. R$ 500 de bônus de presença. Dava para o meu almoço de meio mês. Naquela hora, a raiva dentro de mim. Subiu na mesma hora. Eu, Bruno, um trabalhador honesto e pacato. Não roubo, não brigo, não arrumo confusão. Trabalho igual um condenado por um salário miserável. Só quero dormir em paz. Por que é tão difícil? Eu aguentei. Pensei. Talvez fosse só uma vez. Um casal novo se mudou. É normal ficarem animados. Em 2 dias passa. A verdade é que não fui só ingênuo. Fui também muito burro. A partir daquele dia, esse casal de vizinhos parecia ter despertador marcado. Toda noite, pontualmente, começavam o barulho. Às vezes era 1 da manhã. Às vezes 2. A vez mais tarde. Foi 4 e pouco da manhã. Eu tinha acabado de pegar no sono. O galo cantando no andar de cima começou. Me acordou na hora. Tentei usar 3 protetores de ouvido. Meus ouvidos inflamaram de tanto usar. Doía só de tocar. Mas ainda assim não bloqueava aquele. Voz fina e estridente que penetrava tudo. Tentei fones com cancelamento de ruído. No volume máximo de ruído branco. O resultado foi que o ruído branco do fone se misturou com a vozinha do andar de cima. Ficou ainda mais bizarro. Quando fechava os olhos, sentia que estava deitado num galinheiro. Cheio de galos cantando ao redor. Tentei virar à noite. Esperar eles terminarem para dormir. O problema é que esses dois têm uma energia absurda. Às vezes iam até às 5 da manhã. Eu simplesmente não dormia. Lavava o rosto e ia trabalhar.
Depois de 15 dias, eu parecia um fantasma. Perdi 4 quilos. Olheiras tão fundas que parecia que levei 2 socos. Os colegas perguntavam se eu estava fazendo bico noturno em mina de carvão. Ainda fui escondido para o galinheiro. Servir de parceiro de treino para os galos. Bebi café a ponto de meu coração disparar. Mãos tremendo. Fui ao hospital. O médico disse que estou com grave falta de sono. Nervosismo. Se continuar assim, meu corpo vai desmoronar. Me receitou um monte de remédios para dormir. Tomei os remédios. Consegui dormir. Mas a voz esganiçada do andar de cima vazava. Eu ainda acordava assustado. Depois de acordar, não conseguia mais dormir. Finalmente não aguentei mais. Até uma formiga tem seu limite. Quanto mais eu, um trabalhador, que não consegue dormir por causa do barulho. Decidi. Primeiro a cortesia, depois a força. Naquele fim de semana, calculei que eles estivessem em casa. Vesti uma roupa limpa de propósito. Arrumei o cabelo. Subi e bati na porta. Bati por um bom tempo. A porta só abriu uma fresta. Quem abriu foi um homem. Uns 30 e poucos anos. Não muito alto. Um pouco gordinho. Vestindo um pijama de seda. Cabelo penteado, todo brilhante. Parecia um sujeito decente. Mas o olhar meio perdido. Dava para ver que estava acabado pela bebida e mulheres. Esse devia ser o dono da casa. Depois eu soube. Ele se chama Rafael. Ele abriu a porta e me viu. Com uma cara desconfiada. Quem é você? O que quer? Forcei um sorriso que eu achava muito amigável. Meu tom foi o mais educado possível. Olá, irmão. Sou o morador do 5º andar, aqui embaixo. Queria falar com você. Este condomínio antigo não tem um bom isolamento acústico. Vocês à noite. Você poderia fazer um pouco menos de barulho? Eu trabalho todos os dias. Não aguento mais. Faz 15 dias que não durmo uma noite inteira. Fui bem educado. Dei a ele toda a consideração. O rosto de Rafael ficou vermelho na hora. Visivelmente constrangedor. Ele nem sabia onde colocar as mãos. Ficou balançando a cabeça sem parar. Ah, desculpa aí, mano. Foi mal mesmo. A gente não percebeu. Vamos prestar mais atenção. Com certeza vamos falar mais baixo daqui pra frente. Pode ficar tranquilo. Ele falou tudo bonitinho. A atitude foi super sincera. Na hora eu até respirei aliviado. Pensei. Ela era uma pessoa razoável, afinal. Se eu soubesse, teria subido antes. Não teria sofrido por essas 2 semanas. Eu ainda troquei mais algumas palavras educadas. E desci. Agora, pensando bem, naquele momento, eu era confiante demais. Naquela noite, me lavei e deitei na cama bem cedo, com o coração cheio de alegria, imaginando que finalmente teria uma noite tranquila de sono. Mas eis que, à 1h30 da madrugada, o rangido familiar do colchão começou na hora certa. Não diminuiu. Pelo contrário, ficou ainda mais alto. A cama balançava tanto que senti o reboco do teto caindo em pó sobre a minha cabeça. Logo em seguida, o famoso ataque, conhecido como voz de bebê, ainda mais fina, mais exagerada, com mais curvas no final, e até com falas incluídas. Eu ouvi claramente aquela mulher, apertando a garganta, gritando dengosamente. Marido, você é tão incrível. Aquele solteirão lá de baixo está de novo de orelha em pé, né? E então a voz de Rafael também desceu, com um sorriso um pouco exibido. Deixa ele ouvir. Ele é solteirão. Só pode ouvir mesmo. Naquela hora, eu estava sentado na cama, os punhos rangendo de tão apertados, quase quebrando os dentes de raiva. Muito bem. Então eu subi e falei educadamente com vocês. Vocês não só não ligaram, como também fizeram piada de mim, zombando de mim como solteirão. Tá. Muito bem mesmo. Já que não aceitam um pedido educado. Então não me culpe, Bruno, por eu não ser educado. Vocês não gostam de fazer barulho? Não gostam que eu ouça? Então vou fazer vocês experimentarem bem. O que é morte social? O que é castigo? Meu plano de vingança foi oficialmente iniciado. Primeiro passo. Preciso primeiro descobrir a rotina desses dois. Após 15 dias de escuta escondida. Já sei tudinho. Esses dois começam pontualmente toda meia-noite. Duração estável de 40 minutos a 1 hora. Sem falhar. Depois de terminar, em 30 segundos, aquela mulher certamente se levanta e vai ao banheiro. Primeiro faz xixi. Depois lava as mãos. Depois cuida da pele. Todo o processo leva cerca de 10 minutos. E descobri que o cano de esgoto do banheiro deste bairro antigo
Está ligado ao prédio inteiro. Tubo de PVC. Totalmente sem isolamento acústico. Qualquer barulho no banheiro de cima desce pelos canos. E é amplificado várias vezes. Mais importante ainda, o encanamento é interligado. Se eu falar no cano aqui embaixo, no banheiro de cima, dá para ouvindo tudo claramente. Até melhor do que no quarto. Quando descobri esse segredo, o sorriso no meu canto da boca não sumiu mais. A oportunidade chegou. Naquela tarde, pedi folga. E fui até o mercado de bugigangas. Gastei R$ 80. Comprei um megafone potente. Daqueles de feira. Recarregável. Com 8 horas de autonomia. No volume máximo, cobre uma rua inteira. E tem função de gravação. Som nítido. Alta penetração. Perfeito para o que eu precisava. Voltei para casa. E comecei a ajustar. Prendi o megafone com abraçadeiras. Bem firme no cano principal. Do esgoto do banheiro. A boca do megafone apontando direto para a parede do cano. Garantindo que o som passasse pelo encanamento. E chegasse inteiro ao banheiro de cima. Sem desperdiçar nada. Então limpei a garganta. Ativei a função de gravação. Usei o tom mais sério. E a dicção mais perfeita da minha vida. Gravei um áudio. Depois, ouvi a gravação. Fiquei super satisfeito. Tudo pronto. Só esperar a noite. Os dois protagonistas entrarem em cena. Naquela noite, peguei um banquinho bem cedo. Sentei no banheiro. Com o controle remoto do megafone na mão. Os olhos fixos no teto. Como um caçador à espera da presa. 1h23 da madrugada. O familiar rangido da cama. Soou na hora certa. 1h58. O barulho parou. Contei mentalmente. 3, 2, claro. Quando cheguei a 1. Do teto veio o som dos chinelos arrastando no chão. Pata a pata. Indo direto para o banheiro. Depois, o som da porta do banheiro abrindo. O som da tampa do vaso sendo levantada. Eu ouvi o som do jato de água caindo dentro do vaso. Agora é a hora. Apertei o play no controle remoto. Naquele instante, minha arma de ondas sonoras caseira, pelo cano de esgoto, com uma força avassaladora, subiu para o banheiro do 6º andar, por todo o espaço, reproduzindo em som surrão 360 graus. Bem-vindos ao programa noturno, especial do horário nobre. Transmissão ao vivo da Senhora Juliana no banheiro. Agora vemos. A competidora Senhora Juliana já se sentou com sucesso. Ela ajustou a posição. Parece estar em ótima forma. O fluxo de água começou saindo de forma constante. Ritmo estável. Volume de água animador. Vamos torcer pela Senhora Juliana. Vamos aplaudir. Maravilhoso. Está prestes a completar este desafio. Parabéns à Senhora Juliana por concluir com sucesso esta tarefa no banheiro. Vamos dar os mais calorosos aplausos para ela. Quando gravei isso, adicionei especialmente um som de fundo. O barulho da torcida. E ainda aplausos entusiasmados. Efeitos sonoros no máximo. Cheio de atmosfera. Em todo o corredor. Dava para ouvindo no cano de esgoto. A minha voz saindo. Quanto mais a Juliana no banheiro. Eu, lá embaixo, ouvia tudo claramente. No momento em que o som começou a tocar, o som da água do andar de cima parou de repente. Em seguida, um grito ensurdecedor, mais alto que aquele canto de galo de antes. Quase quebrou a lâmpada do meu banheiro. Depois um grande estrondo. Parecia que alguém tinha caído, batendo em alguma coisa. E depois, o grito choroso de Juliana. Os xingamentos furiosos de Rafael. Tudo virou uma bagunça. Eu, sentado no banquinho do banheiro, tapando a boca, segurando o riso, tremendo todo, quase chorando de tanto rir. A barriga doía de tanto rir. Que alívio! Muito satisfatório. A raiva destas 2 semanas, neste momento, toda foi liberada. Agora aguenta ouvindo tudo bem clarinho. Agora sente o que é ouvir cada detalhe. E ainda zombou de mim por ser solteiro? Que morram de vergonha! Naquela noite, no andar de cima houve barulho a noite toda. Juliana não parava de chorar, dizendo que alguém a espreitava, dizendo que não tinha mais coragem de encarar ninguém. Rafael resmungava e xingava, atirando coisas, mas não ousou mencionar nada sobre o de baixo. Afinal, se contassem, a vergonha seria deles próprios. E eu? Desliguei o alto-falante. Deitei-me na cama, ouvindo o choro e a confusão lá em cima, sentindo-me muito feliz por dentro. Em menos de 10 minutos, já estava dormindo. Era a primeira vez em 15 dias que eu conseguia dormir uma noite inteira. Dormi até às 8 da manhã. Só acordei quando o despertador tocou.
me sentindo revigorado, cheio de energia. Até o caminho para o trabalho estava mais leve. Chegando na empresa, os colegas perguntaram se eu tinha feito algum procedimento estético. As olheiras sumiram. Você está radiante. Eu só sorri. Não falei nada. Eles não entendem. Isso se chama poder da vingança. É a maldita magia. Achei que, depois dessa, os dois fossem se acalmar um pouco. Mas eu subestimei a grossura da cara deles. Ficaram quietos por 2 dias. Na terceira noite, eles recomeçaram. Só que dessa vez, foram mais espertos. Depois de terminarem, Juliana não ousou ir ao banheiro fazer xixi. E segurou. Só foi quando amanheceu. Mas o rangido da cama, aquilo não mudava. Era a voz melada, que continuava exatamente igual. E até aumentaram o volume de propósito. Como se estivessem me provocando. Tá bom. Parece que a primeira vingança foi muito leve. Não aprenderam a lição. Sem problemas. Eu tenho muitos truques na manga. Meu plano de vingança. Segunda rodada. Já está sendo preparada. Desta vez, aponto para o campo de batalha principal deles. O quarto. Já observei há muito tempo. A cama deles está exatamente em cima da minha cama. Sem 1 milímetro de diferença. O piso de laje pré-moldada do bairro antigo. A ressonância é simplesmente fantástica. Quando a cama de cima balança, o teto aqui vibra junto. Antes, eu achava isso um defeito. Agora, é a minha melhor arma. Eu peguei aquele que comprei para malhar. Pistola de massagem de alta potência. 9 níveis de intensidade. No nível máximo, faz a mão formigar. Bateria super potente. Vibra a noite toda sem problemas. Antes, eu usava para relaxar os músculos. Agora, vou usá-la para dar aos dois lá de cima uma experiência de vibração diferente. Naquela noite, assim que o barulho do andar de cima começou, eu agi na hora. Peguei o massageador de pistola e encostei no teto, bem em cima da cama deles. Liguei o aparelho, direto no 9º nível. Vruu 1. O barulho da vibração forte, na hora subiu pelo teto, se espalhando. O chão inteiro começou a tremer junto. Calculei o ritmo deles. Quando eles aceleravam, eu aumentava a velocidade do massageador, vibrando mais rápido. Quando eles diminuíam, eu baixava a velocidade, acompanhando o ritmo deles devagar. Quando eles paravam, eu também parava. O lema era sincronia precisa, milimetricamente certa. Vocês não gostam de balançar a cama, né? Vou dar uma ajudinha para balançarem com mais vontade. O efeito foi melhor do que eu imaginava. No começo, o ritmo lá de cima até que estava estável, mas não passou nem 2 minutos. Já desandou. O rangido das tábuas da cama se misturou com a vibração da pistola de massagem, fazendo o prédio inteiro tremer como se fosse desabar. Uma coisa alucinante. Aí, na sequência, a voz fininha lá de cima também desandou. Antes era um melado forçado e cheio de curvas. Agora virou um grito desafinado. Não era de prazer. Era de susto. Não passou nem 5 minutos. O barulho lá de cima parou de repente. A cama parou de balançar. A voz fininha também sumiu. Desliguei a pistola de massagem. Colei o ouvido no teto. E ouvi a Juliana dizendo, com aquela voz irritada, uma frase. Você não consegue, não? O que houve? E a voz furiosa do Rafael, resmungando baixinho, xingando. Como é que eu vou saber? Que merda é esse prédio? Balançou tanto que eu nem senti nada. Um falando, o outro respondendo. Direto virou briga. Cada vez mais acalorada. No fim, ainda jogaram coisas no chão. Eu, deitado na cama lá de baixo. Na minha vida, rolei de tanto rir no chão. Não aguento. Muito engraçado. Na minha vida, nunca fiz uma coisa tão malandra. E que me deixasse tão satisfeito. Pistola de massagem. Sempre será uma lenda. Naquela noite, os dois brigaram até de madrugada. Nunca mais trabalhei à noite. Tive outra noite de sono tranquilo. Na manhã seguinte, saí para o trabalho. E encontrei o Rafael no corredor. Ele estava com 2 olheiras enormes. O rosto amarelo e pálido. Andava meio cambaleante. O olhar cheio de rancor. Dava para ver que não tinha dormido bem. E ainda estava com uma raiva enorme. Quando me viu, ele arregalou os olhos. Ficou me encarando fixamente. E eu? Eu mostrei um sorriso muito inocente. Muito amigável. E ainda tomei a iniciativa de cumprimentá-lo. Bom dia, irmão. Ele rangeu os dentes. Ficou um tempão sem dizer uma palavra. No final, me lançou um olhar furioso.
Virou-se e desceu as escadas. Eu olhei para as costas dele. Quase soltei uma risada. Como assim? Só vocês podem me atrapalhar o sono? Eu não posso atrapalhar vocês? Vida feliz. É preciso dar um tempero. Isso é só o começo. Se ainda não se tocarem, tenho muito mais truques na manga. E não é que deu certo? Esses dois guardam rancor. Depois do caso da metralhadora dourada, eles não ousaram mais fazer barulho de madrugada. Mas a vingança deles chegou. Eles começaram a aprontar durante o dia. Eu trabalho das 9 às 21, 6 dias por semana. Trabalho de dia. Volto para casa à noite. Só descanso no fim de semana. Eles atacavam no momento certo. Quando eu estava no trabalho, o apartamento ficava em silêncio. Nenhum barulho. Assim que eu chegava em casa, ou quando estava tirando uma soneca no fim de semana, lá de cima começou. Anda de salto alto pela casa inteira. Toque, toque, toque. Como cascos de cavalo. Sem parar. Arrastando móveis. Pá, 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 pá. O chão quase furaram de tanto arrastar. Pulos. Bater bola de basquete. Tum, tum, tum. De um em um. Bem na minha testa. E ainda colocam música dentro de casa. No volume máximo. Repetindo aquela música brega animada. Ainda música de discoteca. A tremer as lâmpadas da minha casa. Fui lá falar com eles 2 vezes. Bati na porta, nunca abrem. Fingem que não tem ninguém. Procurei a administração. O condomínio velho nem tem administração de verdade. Só um porteiro idoso. Não resolve nada. Tá. Já que vocês insistem em brincar, então vamos jogar esse jogo até o fim. Eu, Bruno, não tenho muito, mas tenho muitas manhãs sujas. Enquanto eu estava matutando sobre o terceiro plano de vingança, encontrei uma aliada. Naquele dia, quando saí do trabalho, encontrei no andar de baixo uma garota do 4º andar. Já a tinha visto algumas vezes. Ela era muito bonita, sempre quieta. Toda vez que nos encontrávamos, trocávamos um aceno. Mas nunca tínhamos conversado. Dessa vez, ela me chamou primeiro, segurando um copo de chá com leite. Meio envergonhada, ela disse: Olá, você é o Bruno do 5º andar, certo? Eu moro no 4º andar. Me chamo Sofia. Fiquei surpreso por um instante. Assenti com a cabeça. Olá, precisa de algo? Ela olhou em volta. Baixou a voz. E me disse: Queria te perguntar, o apartamento do 6º andar, não é que faz barulho toda noite e te impede de dormir? Meus olhos se iluminaram na hora. Caramba! Então não sou o único sofrendo. Assenti rapidamente. Sim, está me enlouquecendo. Você também ouve? Sofia deu um sorriso amargo. Assenti com a cabeça. Mais do que ouvir. Sou designer. Fico em casa desenhando o dia todo. Eles passam o dia no andar de cima. Pulam, arrastam coisas e fazem barulho sem parar. Não consigo trabalhar de jeito nenhum. À noite também fazem barulho e não me deixam dormir. Já faz quase 2 semanas. Não consigo nem modificar os projetos. O cliente já me cobrou várias vezes. Ela fez uma pausa. Olhou para mim, com um brilho nos olhos. E ainda? E aquela cena do banheiro, alguns dias atrás? A transmissão improvisada. E também a história da pistola de massagem. Eu ouvi tudo. Foi genial. Fiquei vermelho de vergonha. Um pouco sem graça. Mas no fundo, senti que tinha encontrado minha turma. Afinal, não era só eu que estava sendo atormentado por esses vizinhos excêntricos. O prédio inteiro estava sofrendo. Naquele dia, eu e Sofia conversamos por mais de meia hora lá embaixo. Quanto mais conversávamos, mais nos identificávamos. Os dois somos de fora. Trabalhadores batalhando nesta cidade. Moramos de aluguel neste condomínio antigo. Tudo para economizar um pouco de dinheiro. E para ficar um pouco mais perto do trabalho. Acabei encontrando esse casal de vizinhos excêntricos. Sofrendo todos os dias, uma tortura indescritível. Companheiros no infortúnio. Não precisa nos conhecermos para nos encontrarmos. Mais importante ainda, nós dois chegamos a um consenso. Não podemos mais aguentar isso. Precisamos nos unir para mandar embora esse casal excêntrico perturbador. Com um aliado, minha confiança aumentou. E além disso, Sofia me forneceu muitas novas informações e novas ideias. Sofia me disse: um rapaz que mora no 3º andar, chamado Caio, está se preparando para o exame de pós-graduação. Estuda em casa todos os dias. Fica quase deprimido com o barulho do andar de cima. Várias vezes quis subir lá e brigar com eles.
A dona Lúcia, que mora em frente. Aposentada, ex-dirigente do comitê de bairro. Filho e nora moram em outra cidade. Mora sozinha. Tem pressão alta. Dorme mal. Com o barulho do andar de cima de madrugada. Toma remédio para a pressão todos os dias. Já estava insatisfeita com eles há muito tempo. E o tio Antônio, que tem uma lojinha no térreo. O filho dele acabou de fazer 1 mês. Chora todos os dias assustado com o barulho de cima. Não consegue dormir direito. A esposa do tio Antônio quase perdeu o leite. Odeia esse casal de vizinhos com toda a força. Nossa! Eu sempre pensei que eu era o único passando por esse inferno. Na verdade, todos os moradores do prédio estão sendo torturados por esse casal excêntrico, quase enlouquecendo. Só que todos preferem evitar problemas. A mentalidade de menos um problema. Ninguém quer dar a cara. Agora, eu dei a cara. Naturalmente, todos se uniram. Naquela mesma noite, com a liderança de Sofia, criamos um grupo no WeChat. O nome do grupo é Aliança Antirruído. Os membros somos eu, Sofia, Caio, que está estudando para pós-graduação, a dona Lúcia, da porta em frente, o tio Antônio, do primeiro andar. 5 pessoas, com um objetivo em comum: expulsar aquele casal barulhento do 6º andar, deste condomínio. No momento em que a aliança foi formada, eu já sabia. Rafael e Juliana, os dias bons de vocês acabaram. A primeira coisa que a aliança fez foi coletar provas. A dona Lúcia é uma veterana do comitê de bairro, muito experiente. Nos disse: seja procurando o proprietário, ou chamando a polícia, ou indo à associação de moradores. Tudo precisa de provas. Palavras vazias não adiantam. Então dividimos o trabalho. Eu fiquei responsável por gravar os barulhos deles de madrugada. E também os áudios e vídeos dos barulhos, que eles fazem de propósito durante o dia. Sofia e Caio ficaram responsáveis por registrar, cada vez que eles faziam barulho, e a duração. Fizeram uma tabela clara de se ver. A dona Lúcia foi até a associação de moradores e a administradora pegar informações sobre o aluguel daquele apartamento e o contato do proprietário. O tio Antônio ficou vigiando na entrada do condomínio para ver com quem esse casal se encontrava todos os dias, quando saíam e quando voltavam. Muita gente, muita força. Isso não é mentira. Em menos de 3 dias, juntamos provas de sobra. E ainda um fofocão de hoje. Uma situação que faria essas 2 pessoas morrerem de vergonha na hora e serem expulsos deste condomínio. Primeiro, pelo lado da dona Lúcia. Ela conseguiu as informações do aluguel. O proprietário deste apartamento é um dona Antônia de mais de 70 anos. A dona Antônia, o filho dela está no exterior. O apartamento estava vazio. No mês passado, foi alugado por uma imobiliária. A pessoa que alugou não era Rafael, era Juliana. Ou seja, a vizinha da voz fina. A dona Lúcia também conseguiu o contato da dona Antônia, a proprietária. Dona Antônia está no exterior, mas dá para falar com ela pelo WeChat. Ela não sabe de nada sobre o que acontece no apartamento. Depois, pelo lado do seu Antônio, ele trouxe uma notícia que chocou todos nós. O seu Antônio tem uma vendinha na entrada do condomínio. A vendinha vive movimentada, com gente indo e vindo o tempo todo. Então ele acaba vendo de tudo. Ele nos disse: esse Rafael, na verdade, nem mora ali todos os dias. Ele só aparece de madrugada e vai embora antes do amanhecer, como se estivesse fazendo algo escondido. Além disso, o seu Antônio viu mais de uma vez Rafael dirigindo um Volkswagen Passat preto. Dentro do carro havia uma mulher e um menino de 5 ou 6 anos. O menino chamava Rafael de pai e a mulher chamava Rafael de marido. O seu Antônio ainda tirou fotos. Na foto, Rafael segurava a mão do menino e sorria para aquela mulher com ternura. Era totalmente diferente do jeito vaidoso dele no andar de cima, esperando pelos dois. Nós 5, olhando para aquela foto, ficamos todos atônitos. Caramba! No fim das contas, esses 2 não eram marido e mulher. Rafael tem esposa e filho. Juliana é só uma amante. Eles alugaram essa casa. Não era para morar. Era um motel para casos extraconjugais. Todos nós fomos enganados por esses 2. Na hora minha cabeça deu um tilt. De repente entendi tudo. Não é à toa que só saíam de madrugada. Não ousavam ficar em casa de dia, com medo de serem vistos por conhecidos. Não é à toa que não se importavam em incomodar os vizinhos. Nunca planejaram ficar muito tempo.
Só queriam um lugar temporário para o caso. Não ligavam nem um pouco para os vizinhos. Não é à toa que quando subi para falar com eles, Rafael concordou muito educadamente. E depois fez pior. Ainda tirou sarro de mim, me chamando de solteirão. No fundo ele estava traindo a esposa. E ainda se achava o tal. E a Juliana, sabendo muito bem que ele tinha mulher e filho, ainda assim virou amante. Vivia se enfurnando no apartamento alugado. E ainda fazia questão de perturbar todo o prédio, sem deixar ninguém em paz. A cara de pau dela é mais grossa que muro de fortaleza. Na hora fiquei tremendo de raiva. Antes eu só achava que eles eram barulhentos, sem educação. Agora descobri. Esses dois não só não têm educação, como não têm moral nem limites. Fazer caso extraconjugal num prédio residencial. E ainda causar um Deus nos acuda. Fazer todo mundo no prédio. Não conseguir dormir direito. É de uma falta de vergonha sem tamanho. A dona Lúcia ficou tão brava que a mão tremia. E disse no grupo: isso é inaceitável. Se a senhoria soubesse disso, ela ia ficar furiosa. Uma casa tão boa, sendo usada para um negócio tão sujo. Camila também estava furiosa. Eu disse: por que eles não dormem toda noite? Não é só isso, eles fazem coisas vergonhosas. Até meu tio não aguenta mais assistir. Está quase atrapalhando os estudos para o exame. O tio Antônio foi direto ao ponto. Esse tipo de gente devia ser descoberto pela esposa. Deixar a casa dele pegando fogo. Vamos ver se ele ainda tem coragem de sair por aí. Sofia olhou para mim e perguntou: Bruno, o que você acha que devemos fazer? Agora temos provas. Contamos direto para a senhoria. Eu olhei para as fotos do celular. Depois olhei para o grupo. Todo mundo mandando mensagens doces. Um sorriso surgiu no canto da minha boca. O que fazer? Claro. Vamos preparar para eles uma vingança inesquecível. Já que eles gostam de casos secretos, gostam de emoção, gostam de passar vergonha. Então vou dar a eles uma grande surpresa. Meu plano tem 3 etapas. Primeiro, botar fogo no quintal de Rafael. Deixar ele ocupado demais para se preocupar, sem vontade de continuar vagando por aqui. Segundo, contatar a senhoria. Contar tudo o que aconteceu aqui. Fazer ela recuperar a casa. Acabar com o esconderijo deles. Terceiro, o passo mais importante. Preparar para eles um grande flagrante. Fazer os dois passarem a maior vergonha. Nunca mais terem coragem de aparecer neste condomínio. O plano está definido. Aprovado por todos os membros da aliança. Começar a ação imediatamente. Primeiro passo. Botar fogo no quintal do Rafael. Essa tarefa, deixa comigo. Já decorei a rotina do Rafael faz tempo. Toda vez que ele vem visitar a Juliana, é sempre depois das 10 da noite. Estaciona o carro na entrada do condomínio, do outro lado da rua. Não entra no condomínio, com medo de ser visto. Por volta das 5 da manhã, vai embora antes do amanhecer. Vai direto para o trabalho de carro. O seu Antônio já anotou a placa dele. Sabia tudinho. Até o trajeto que ele costuma fazer. Já está tudo mapeado. Naquela mesma tarde, fui na papelaria e comprei um monte de coisas. Um monte de adesivos de casal super fofos. Com estampas escritas: marido, eu te amo. Querido, obrigada pelo esforço. E também aqueles corações bem rosas. Desenhos fofos de casalzinho. Bem chamativos. Colados no carro. Dava para ver de 10 metros de distância. E também aqueles adesivos de carro da moda. Com os dizeres: tem uma princesinha no carro. Proibido acelerar. Cor de rosa. Cheio de brilho. Do mais chamativo possível. Naquela noite, o carro do Rafael estacionou na hora certa. Na beira da rua em frente ao condomínio. Lá pelas 3 da manhã. Assim que o barulho lá de cima parou, eu e o seu Antônio saímos escondidos do prédio. O seu Antônio ficou de vigia. E eu fiquei responsável por colar. Contornei o carro do Rafael. Pegou o adesivo. Apressado. Peguei aqueles: marido, te amo. Querido, obrigado pelo esforço. Os adesivos. E colei tudo no vidro traseiro do carro. Também na porta do banco do passageiro. Até nos retrovisores. Colei 2 coraçõezinhos. Aquele adesivo de princesa no carro. O adesivo. Colei diretamente. Bem na frente do banco do motorista. No para-brisa. Assim que Rafael entrasse no carro, já ia ver. Depois de colar tudo, dei 2 passos para trás e olhei. Caramba! Um belo Volkswagen preto. Ficou todo enfeitado. Todo rosinha e fofo. Parecendo uma mochilinha de menina cheia de remendos. Chamava atenção pra caramba.
Eu e o seu Antônio estávamos segurando o riso até tremer. Voltamos furtivamente para o prédio, só esperando para ver a cena boa. Na manhã seguinte, assim que amanheceu, Rafael, como se fosse um ladrão, saiu furtivamente do condomínio. Entrou no carro. Nós, algumas pessoas, já estávamos debruçados na janela esperando. Vimos Rafael sentar no carro. Logo de cara viu o adesivo no para-brisa. Ficou atônito na hora. Apressadamente, tentou arrancá-lo desajeitadamente. Mas esse tipo de adesivo que comprei tem aderência super forte. Ao arrancar, ficou toda a cola. Simplesmente não saía. Quanto mais ele arrancava, mais nervoso ficava. Quanto mais nervoso, menos conseguia arrancar. No fim, furioso, bateu forte no volante. Nós, na janela, rimos tanto que doeu a barriga. Mas isso ainda não acabou. O verdadeiro espetáculo ainda vem mais por aí. Rafael tentou arrancar, mas não conseguiu. O dia já estava clareando. Com medo de ser visto, só pôde seguir em frente, dirigindo aquele carro cheio de adesivos de casal. Vamos! Não preciso nem imaginar. Ele dirigiu aquele carro para casa. Quando a esposa dele visse aqueles adesivos, qual seria a reação? Claro, naquela tarde mesmo, o seu Antônio já trouxe a continuação. O seu Antônio disse: quando Rafael chegou de carro na entrada do condomínio à tarde, ele estava com marcas no rosto. Era óbvio que tinha sido arranhado. Os adesivos do carro estavam todos arrancados, mas ficaram cheias de marcas de cola. Por mais que limpasse, não saía. O rosto dele estava preto como o fundo de uma panela. Quando entrou no condomínio, quase bateu na cancela da entrada. Nós no grupo, caindo no chão de tanto rir. Que alívio! Que delícia! Para você vir trair aqui. Para você incomodar os vizinhos. Só um pequeno aviso. Para você aprender. Não provoque ninguém, especialmente a gente. Esses trabalhadores que não conseguem dormir por causa do barulho. E não é que deu certo? A partir daquele dia, Rafael ficou uma semana inteira sem aparecer na casa de Juliana. O condomínio ficou em silêncio. Finalmente, não precisávamos mais usar protetores de ouvido. E conseguíamos dormir em paz. Eu passei a dormir mais de 8 horas por dia. No trabalho, estava com mais energia. Até o diretor me elogiou. Disse que meu desempenho melhorou muito. E ainda falou que vai me dar um aumento. Sofia também disse que finalmente conseguia desenhar em casa em silêncio. O plano do cliente foi aprovado sem problemas. E ainda ganhou um bônus. E o Camila já está recuperando o atraso nos estudos. Diz que agora ler é muito produtivo. Com certeza passará no exame de pós-graduação. A pressão da dona Lúcia já baixou. Não precisa mais tomar remédio para pressão todos os dias. O bebê do tio Antônio finalmente consegue dormir a noite inteira, sem chorar nem fazer barulho. O leite da esposa do tio Antônio voltou. Todo o prédio recuperou a tranquilidade de antes. Nos rostos de todos havia sorrisos. Todos nós pensávamos que isso já tinha passado. Rafael não ousava mais vir. Juliana sozinho não causaria mais problemas. Depois de um tempo, ele se mudaria por conta própria. De qualquer forma, o homem veio. E provavelmente foi xingado pela esposa. Guardou raiva no coração. Então veio descontar em Juliana. O barulho foi maior do que antes. Ainda mais exagerado. Juliana é ainda mais arrogante. Provavelmente acha que Rafael, por ela, chegou a enganar a própria esposa. E que ela mesma vai tomar o lugar dela. Todo dia na varanda. Aquelas lingeries provocantes. E ainda deixava cair de propósito no andar de baixo. Resmungando sem parar. Dizendo que alguém tinha inveja dela. E que propositalmente danificaram o carro do homem dela. Ou seja, os dois não só não aprenderam a lição, como ainda jogaram a culpa toda em cima da gente. Pois bem, já que não querem dar o braço a torcer, e teimam em bater de frente, então não nos culpem. Que pena! A segunda e a terceira etapa do plano serão acionadas ao mesmo tempo. Primeiro, a segunda etapa. Contatar a proprietária. Dona Lúcia ligou por vídeo diretamente para a proprietária no exterior. Dona Antônia, que fez uma videochamada. A Dona Lúcia é uma antiga dirigente da Associação de Moradores. Fala de forma clara e coerente, com argumentos e fundamentos. Primeiro, ela contou a Dona Antônia, em detalhes, tudo o que Juliana e Rafael andavam fazendo dentro do apartamento. Depois, as provas de ruído que coletamos. E as fotos de Rafael com esposa e filhos. Mostrou tudo a Dona Antônia. Assim que a Dona Antônia ouviu,
Ficou furiosa na hora. A senhora é uma intelectual idosa, que valoriza muito a honra, e odeia profundamente esse tipo de caso extraconjugal. Sua própria casa, que era tão boa, foi transformada em esconderijo para traição, e ainda virou motivo de confusão em todo o prédio, com os vizinhos reclamando sem parar, tão irritada que tremia toda. Mal conseguia falar direito. Na hora, decidiu que não alugaria mais esta casa. Imediatamente ligou para a imobiliária e enviou o aviso de rescisão do contrato de aluguel, dando a Juliana um prazo de 3 dias para desocupar a casa, ou ela mandaria trocar a fechadura e jogar todas as coisas dela para fora. E Dona Antônia ainda disse que Juliana quebrou o contrato primeiro. O depósito não será devolvido nem um centavo. Quando ouvimos essa notícia, todos aplaudimos. Cortar o esconderijo deles. Era o único jeito de impedir que continuassem infernizando os outros. Eles nunca vão aprender a lição. Tínhamos que dar uma lição pesada, para fazê-los morrer de vergonha de uma vez. Algo que eles nunca esqueceriam na vida. O terceiro passo do plano, o grande flagrante final, começou oficialmente a ser preparada. Já descobrimos há muito tempo. A esposa de Rafael se chama Helena. Trabalha em um banco no centro da cidade. Das 9 às 5. Finais de semana de folga. Ela é uma pessoa muito íntegra. E também tem um caráter direto e franco. Ela não faz a menor ideia do que o marido anda fazendo de sujo por aí. Também descobrimos que, todo fim de semana, Rafael mente para a esposa, dizendo que vai trabalhar até tarde na empresa. Na verdade, ele vai até a casa da Juliana para se encontrar com ela escondido, e fica lá por boa parte do dia. O dia que marcamos é este sábado. Nosso plano é muito simples. Na manhã de sábado, Rafael diz à esposa que vai trabalhar. Depois de chegar na casa de Juliana, nós mandamos uma mensagem anônima para Helena, contando a ela que o marido dela está neste condomínio, tendo um caso com outra mulher. Enviamos o endereço completo para ela, e também as fotos que tiramos antes, junto com a mensagem. Ao mesmo tempo, a proprietária, Dona Antônia, também virá na manhã de sábado, com o corretor para pegar o imóvel de volta. No mesmo dia, ela rescindiria o contrato com Juliana, e fazer ela se mudar imediatamente. Calculamos o tempo certinho, para que Helena e a proprietária cheguem ao mesmo tempo no local. Na hora, de um lado, a esposa pegando a amante em flagrante, do outro, a proprietária expulsando a inquilina. As duas vão se encontrar. Que cena! Só de pensar já é emocionante. Ainda falamos especialmente com o tio Antônio do primeiro andar. Na manhã de sábado, assim que Helena chegar, nos mande uma mensagem imediatamente, para que possamos nos preparar com antecedência, para assistir à fofoca e ao drama. Tudo está perfeitamente planejado. Só esperar o sábado, para o grande show começar. Na noite de sexta-feira, eu e Sofia, e as outras pessoas da aliança, estavam todos tão animados que não conseguiam dormir. Sofia me enviou uma mensagem no WeChat, perguntando: Bruno, você acha que isso não vai ser exagerado demais? Eu respondi: exagerado. Eles fazem barulho todos os dias, deixando todo o prédio inquieto, nos causando por mais de meio mês. Como eles não pensaram se seria demais? Rafael tem esposa e filhos, e ainda sai para ter casos. Juliana sabia muito bem que ele tinha família, e ainda age como amante, quando eles fazem essas coisas. Como não pensaram se seria demais? Sofia respondeu com um emoji de aceno de cabeça. Você tem razão. É exatamente dar a eles uma lição. Senão eles nunca saberão o quão irritantes eles são. Eu respondi de novo: fique tranquilo. Nós apenas contamos a verdade para quem deveria saber. Não fizemos nada ilegal. Os errados são eles, não nós. Na verdade, no meu coração, ainda estava um pouco nervoso. Em toda a minha vida, nunca fiz algo tão grande. Mas quando penso nestas mais de 2 semanas, todo o sofrimento que passei, as noites em claro, o bônus de assiduidade que foi descontado, as palavras que o diretor me xingou, e todos os vizinhos do prédio, as injustiças que sofreram, eu não fico mais nem um pouco nervoso. Os errados são eles, não eu. Eu só estou recuperando o sono tranquilo que me pertence. Sábado. Finalmente chegou. Por volta das 8 da manhã. Nós ouvimos barulho lá em cima. Rafael chegou. Seu Antônio mandou uma mensagem no grupo. O carro do Rafael entrou no condomínio. Ele subiu. Dona Lúcia. Recebido. Já falei com a senhoria.
O corretor e os amigos da senhoria já estão a caminho. Mais ou menos 40 minutos. Camila, já preparei as pipocas e os refrigerantes. Só estou esperando a cunhada chegar. Para que cheguem todos ao mesmo tempo. É o melhor efeito. 9:10. Dona Lúcia mandou uma mensagem no grupo. Os proprietários chegaram na entrada do condomínio. Respondi na hora no grupo. Sofia mandou uma mensagem. Sofia recebeu. Já enviei. Nós, o grupo todo, ficamos animados na hora. O grande espetáculo vai começar. Eu e a Sofia já havíamos pegado nossos banquinhos, escondidos no patamar da escada, entre o quinto e o sexto andar. A vista era perfeita. Dava para ver claramente a porta do sexto andar, sem ninguém nos descobrir. A dona Lúcia do outro lado do corredor, escondida atrás da própria porta, olhando pelo olho mágico. O Camila do terceiro andar também subiu sem fazer barulho. Escondeu-se atrás de nós. E na mão ele estava mesmo com um saco de pipocas. Nós todos prendemos a respiração, olhando fixamente para a porta do sexto andar, sem nem ousar respirar fundo. Uns 10 minutos depois, vieram do patamar da escada passos apressados e vozes de mulheres falando. Na frente de todos, vinha uma mulher de aparência muito resoluta, rosto lívido, olhos cheios de fúria. Atrás dele, 2 homens de meia idade, parecem ser parentes da esposa, com ar ameaçador, sem precisar perguntar. Com certeza é a esposa de Rafael, Helena. Atrás deles, vem uma senhora e 2 jovens. Devem ser os proprietários, amigos da velha Dona Antônia. E no meio, segurando um contrato na mão, com o rosto também muito tenso, 2 pessoas, na porta do sexto andar, se encontraram de frente. Nós, escondidos na escada, ficamos tensos na hora. Até as sementes de girassol na mão perderam o gosto. Lá vem, lá vem. A cena clássica chegou. Helena foi até a porta. Sem dizer uma palavra, levantou a mão e bateu na porta com força. Pá, pá, pá. Com tanta força que dava para ouvindo em todo o corredor. Depois de poucas batidas, a porta se abriu. Quem abriu foi Juliana, vestindo uma camisola de alças, cabelo todo bagunçado, e no rosto ainda trazia o rubor de quem acabará de acordar. Ao ver tanta gente na porta, ficou paralisada. Antes mesmo de processar, perguntou com uma voz melosa: quem são vocês? O que querem? Por que estão batendo na minha porta? Mal ela terminou de falar, Helena já tinha visto a camisola nela e as marcas de beijo no pescoço. Na hora, os olhos dela ficaram vermelhos. Sem dizer mais nada, levantou a mão e deu um tapa forte e sonoro no rosto de Juliana. Pá! O corredor inteiro ouviu claramente. Quem sou eu? Sou a esposa do Rafael. Sua sem-vergonha, amante ordinária. Atreve-se a seduzir meu marido. Hoje vou rasgar essa sua boca mentirosa. Ela era mesmo uma pessoa sem misericórdia. Depois de dar o tapa, entrou correndo. As 2 parentes que estavam atrás dela também entraram correndo. Juliana ficou atordoada com o tapa. Quando se recuperou, gritou e partiu para cima de Helena. A casa virou uma bagunça completa. Gritos, choros, barulho de coisas quebradas vinham de todos os lados. Nós nos escondemos na escada, ouvindo tudo claramente. Todos se olharam, até esqueceram de comer as sementes. Meu Deus! Isso foi ainda mais emocionante do que eu imaginava. Em seguida, a senhoria, uma velha, também entrou com o corretor, vendo a bagunça dentro de casa. Tremia de tanta raiva. Gritou bem alto: parem todos com isso. Esta casa é minha. Juliana, já cancelei seu contrato de aluguel. Você agora, imediatamente, agora mesmo, com suas coisas, saia da minha casa. A briga dentro de casa parou por um instante. E então viram Rafael, com a parte de cima do corpo nua, vestindo apenas uma cueca, saindo correndo do quarto. Cabelo todo bagunçado, rosto com marcas vermelhas de arranhões. Ao ver Helena na porta, seu rosto ficou pálido na hora, como se tivesse visto um fantasma. Ficou sem palavras. Mulher, o que você está fazendo aqui? Então é aqui que você vem se encontrar com essa raposa, não é? Eu fico em casa cuidando do seu filho, cuidando dos seus pais. E você está aqui fazendo essas coisas sujas. Você não tem vergonha de mim? Não tem vergonha do seu filho? Rafael levou uma surra sem nem ousar revidar. Cabeça baixa,
pedindo desculpas sem parar. Amor, eu errei. Fui fraco por um momento. Me perdoa só desta vez. Nunca mais faço isso. Juro que nunca mais. Te perdoar? Só no seu sonho. Helena tremia de tanta raiva. Rafael, vamos nos divorciar. Essa vida não dá mais. A confusão começou de novo dentro de casa. Juliana viu que Rafael estava com medo. E também se desesperou, gritando: Rafael, você não disse que você e sua esposa já não tinham mais sentimentos há muito tempo? Você não disse que ia se casar comigo? E agora você fala isso pra ela? Rafael se virou e deu um tapa no rosto de Juliana, gritando: cala a boca. Tudo culpa sua, sua raposa venenosa. Nossa, que reviravolta. Ficamos todos boquiabertos. 2 segundos atrás estavam se amando. Agora viraram inimigos na hora. Jogando a culpa um no outro, cachorro mordendo o cachorro. Um verdadeiro circo, nós escondidos na escada. Olhando tudo de boca aberta. Esse drama é melhor que novela. Foi nesse momento que outro homem subiu as escadas, com uma bolsa na mão. E mais um buquê de flores, chega na porta. Olha para a bagunça dentro do quarto. Fica pasmo, olhando para Juliana no quarto. Pergunta: Juliana, o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Todos nós ficamos pasmos. Quem é esse? Mais um? Juliana vê esse homem. Seus olhos ficam brancos na hora. Nós imediatamente entendemos. Nossa, no final das contas, Juliana não tem só Rafael, hein? Este é outro Step, também apareceu. Agora ficou mais animado. Rafael olha para aquele homem. Depois olha para Juliana, olhos arregalados. Explode na hora. Juliana, quem é ele? Me diz, quem é ele? Aquele homem também entendeu. Olhando para a cena no quarto. Depois olha para Juliana de camisola. Entende na hora. O rosto fica preto na hora. Joga a bolsa de flores que tinha na mão, com força no chão. Aponta para Juliana e xinga. Juliana, você me enganou. Você me disse que era solteira. É assim que você é solteira comigo? Agora sim. A esposa legítima, o homem traidor. A amante, o Step da amante. Gritos, choros, sons de tapas. Sons de coisas sendo quebradas. Misturados. Dá para ouvindo em todo o corredor. Os vizinhos de todo o prédio não sabem quem é. Gritos, choros, sons de tapas. Sons de coisas sendo quebradas. Misturados. Dá para ouvindo em todo o corredor. Os vizinhos de todo o prédio. Todos são alarmados. Abrindo as portas para ver a confusão. O corredor fica completamente lotado. Cheio de gente. Apontando para o quarto. Comentando sem parar. Rafael e Juliana nunca passaram tanta vergonha na vida. Na frente de tantos vizinhos. Todas aquelas coisas sujas que eles fizeram foram completamente expostas. Até a última calcinha foi arrancada. Nós nos escondemos na escada, esperando ansiosamente por esse grande drama. Senti um alívio imenso. Neste momento, tudo se dissipou completamente. Mereceu muito. Isso tudo foi obra deles mesmos. Se quando se mudaram, tivessem ficado quietos e comportados, sem incomodar os vizinhos, sem causar esses problemas, como teriam chegado a esse ponto hoje? Se eu tivesse subido e falado com bons modos, quando lhes disse, eles tivessem se comportado um pouco, como teria acontecido esse grande drama de hoje? Quem faz o mal, não escapa do castigo. Esse grande drama finalmente terminou com a polícia batendo na porta. Os vizinhos, com medo de que algo desse errado, chamaram a polícia, e os policiais vieram e levaram todos embora. Rafael traiu o casamento. A vizinha pediu o divórcio na hora. E ainda vai processá-lo, para que ele saia de casa sem nada. A senhoria expulsou ele. O depósito não foi devolvido. Foi largado por 2 homens ao mesmo tempo. A reputação ficou totalmente destruída. A casa da velha senhoria também foi toda quebrada por eles. A velha senhora na hora disse que ia processar eles, para eles pagarem pelos danos. Quanto ao sujeito processado, na mesma hora cortou contato com Juliana. Foi embora sem olhar para trás. Resumindo, ninguém teve um bom fim. Depois daquele dia, o apartamento do 6º andar ficou vazio. Depois que Juliana foi levado pela polícia naquele dia, nunca mais voltou. As coisas dele foram todos levados pelo corretor de imóveis, Rafael, e nunca mais apareceu neste bairro. Nosso bairro finalmente voltou à calma de antes. Não havia mais o canto de galo à meia-noite, voz fina e melada. Nunca mais o rangido da cama. Nunca mais o barulho de saltos durante o dia. E a música DJ ruim e agitada.
Toda noite fica bem silencioso. Só se ouve o vento lá fora. E os insetos cantando no andar de baixo. Finalmente consegui dormir em paz todas as noites. Não preciso mais usar protetores auriculares. Não preciso mais acordar no meio da noite. Não preciso mais ir trabalhar com olheiras. E ser xingado pelo diretor. Todos os vizinhos do prédio estavam com sorrisos no rosto. Isso foi resultado do meu esforço. Na verdade, no fundo, eu ainda sinto um certo orgulho. Afinal, esta vingança eu executei de forma realmente genial. A história até aqui deveria ter terminado. Mas ela teve um pequeno desdobramento. Depois desse acontecimento, eu e Sofia ficamos cada vez mais próximos. Nós dois somos pessoas de fora que vieram lutar nesta cidade. Tínhamos muitos assuntos em comum. Passamos juntos por essa guerra contra o barulho. E isso nos deu uma amizade de vida ou morte. Ela sempre me trazia café da manhã feito por ela. Quando ela fazia hora extra até tarde, eu ia buscá-la na porta da empresa dela. Quando ela tinha bloqueio criativo nos desenhos, eu conversava com ela. Quando eu tinha problemas no trabalho, ela ouvia minhas reclamações em silêncio. Me dava força e incentivo. Com o tempo, nós dois acabamos naturalmente ficando juntos. Depois de ficarmos juntos, nós dois conversamos e decidimos mudar de casa. Este bairro antigo, apesar de termos apego, o isolamento acústico era terrível. Nós dois também não queríamos ser incomodados de novo pelos vizinhos de baixo. Encontramos um condomínio novo, com elevador, isolamento acústico excelente. Não ficava longe do trabalho de nenhum de nós. O aluguel era um pouco mais caro, mas era confortável de morar. No dia da mudança, toda a aliança anti-ruído veio nos ajudar. A dona Lúcia ainda fez bolinhos para nós, dizendo que éramos um par feito no céu. Depois da mudança, arrumamos a casa. À noite, eu e Sofia deitamos na cama grande e macia do novo lar, olhando a paisagem noturna da janela. Em silêncio total, sem nenhum barulho. Sofia ninhada nos meus braços, disse rindo. Falando nisso, ainda temos que agradecer aqueles vizinhos excêntricos de cima. Se não fossem eles, nós nunca teríamos nos conhecido, muito menos ficado juntos. Eu sorri e chamei a polícia. Ela assentiu. Pois é, quem diria? Uma vingança causada pelo mau isolamento acústico acabou fazendo com que eu encontrasse a pessoa com quem quero passar o resto da vida. O mundo é imprevisível, realmente surpreendente. A história até aqui realmente acabou. Não, ainda tem um último ovinho de Páscoa. Também uma última surpresa, que eu deixei plantada. Foi na terceira semana depois de nos mudarmos para o novo apartamento. Na manhã de sábado, eu e Sofia ainda não tínhamos levantado, quando ouvimos batidas na porta. Acordei meio tonto. Abri a porta e vi um jovem na entrada. Parecia ter uns 20 e poucos anos. Rosto abatido, com duas olheiras enormes. Olhou para mim e, com vergonha, falou: Irmão, olá. Sou morador do terceiro andar, logo abaixo. Então, este prédio aqui, o isolamento acústico não é muito bom, né? Vocês, à noite, dá para diminuir um pouco o barulho? Eu trabalho todo dia e não estou aguentando mais. Faz quase uma semana que não durmo uma noite inteira. Na hora, parado na porta, minha cara ficou vermelha na hora. Quase cavei um apartamento de 3 quartos com os dedos do pé, olhando para aquele rapaz. Ele parecia exatamente o mesmo, há mais de 2 semanas, quando subi para reclamar com Rafael. O céu dá voltas. E ninguém escapa. A vingança que eu tinha feito contra o vizinho de cima. Quem diria? Tão rápido. De outra forma, voltou para mim mesmo. Fiquei parado na porta por um bom tempo, meu cérebro trabalhando a mil. Lá atrás, com o Rafael, há mais de 2 semanas. Aquele desculpa, irmão. Foi mal mesmo. A gente nem percebeu. Vamos prestar atenção àquelas desculpas. Naquele momento estavam gravadas na minha mente. Saíram da boca automaticamente. Só que, ao saírem da minha própria boca, eu soube o quão constrangedor era. O quanto soava falso. Cada palavra queimava na língua. Irmão, irmão. Foi mal mesmo. Foi falta de nossa atenção. Desculpe mesmo. Com certeza vamos prestar mais atenção daqui para frente. Vamos falar bem baixinho. Pode ficar tranquilo. Quase dobrei a cintura em 90 graus. O sorriso no rosto estava mais feio que choro. Queria dar um soco na cara do Rafael naquela época.
com aquela cara de gente boa. Só que eu sabia no fundo. Eu estava realmente envergonhado. Não era fingimento. O rapaz viu minha reação. E ficou meio sem graça. Provavelmente nunca tinha visto alguém pedir desculpas tão rápido. Ele tinha um monte de queixas guardadas. Mas não conseguiu falar nada. Só acenou com a mão. E disse com um sorriso amargo: "Tudo bem, irmão. É que o isolamento acústico deste prédio realmente não é bom. Eu também estou fazendo hora extra todo dia. Não aguentava mais. Por isso vim falar com você. Só cuidem mais um pouco, está bem?" Depois de dizer isso, ele ainda falou mais umas coisinhas educadas. E virou as costas, descendo as escadas. Eu fechei a porta. Encostei as costas na porta. E soltei um longo suspiro de alívio. Assim que virei a cabeça, vi Sofia enrolada no cobertor, espiando pela porta do quarto, com o rosto mais vermelho que o meu, os olhos cheios de riso, com um pouco de vergonha e provocação no olhar. "Bruno." Ela segurou o riso e me perguntou: "Aquele solteirão lá de baixo, será que está de ouvido colado de novo?" Assim que ele falou isso, na hora eu quis me esconder em algum lugar. Essa frase foi a Juliana que usou para me provocar. Agora Sofia repetia a frase do mesmo jeito, jogando na minha cara. Foi praticamente uma humilhação pública. Eu pulei em cima dele e o empurrei de volta na cama. Comecei a fazer cócegas nele, revirando na cama, rindo e gritando ao mesmo tempo: "Errei, errei. Mas quem mandou você dizer que o Rafael, que estava acabado pela bebida e pelas mulheres? Pelo que vejo, você não está muito diferente agora." Depois de muito alvoroço, finalmente nós dois nos acalmamos, deitados lado a lado na cama, olhando um para o outro com os olhos arregalados. Os dois vimos 4 palavras nos olhos um do outro. Cada um colhe o que planta. Na época, no condomínio velho, nós fomos atormentados pelo Rafael e pela Juliana. Uma vida de inferno. Xingando eles de mal educados, sem nenhuma consciência coletiva. Mas, quando nos mudamos para a casa nova, viramos exatamente o tipo de pessoa que mais odiávamos. Fiquei com um gosto amargo no coração. Bati no peito e disse para Sofia: "Não pode. Não podemos seguir o caminho daqueles dois sem noção. Precisa mudar. Mudar radicalmente. Nós já sofremos na pele por causa do barulho. Não podemos passar esse sofrimento para mais ninguém." Sofia levantou as 2 mãos em apoio. Naquele dia, nós dois nem fomos trabalhar. Pedimos licença direto. E fomos de cabeça para a loja de materiais para casa, começando uma campanha grandiosa. A grande batalha da reforma anti-ruído. Na época, para combater o barulho do andar de cima, eu comprei protetores auriculares industriais, fones com cancelamento de ruído, megafones de alta potência, pistolas de massagem, tudo equipamento ofensivo. Agora, veja só, comprei tudo equipamento defensivo. Tapete felpudo grosso e longo, espalhado por todo o quarto. Dizem que até andando não faz barulho. Lã de vidro de alta densidade. Cobre todas as paredes do quarto com ela. Cama com estrutura silenciosa. O vendedor jura que mesmo fazendo cambalhotas em cima dela, não vai soltar nenhum rangido. Até mesmo a mesa de cabeceira. Nós compramos com pés silenciosos, com medo de que o som de abrir gavetas descesse. O mais absurdo é que eu fui especialmente comprar aquilo que antes eu zombava. Supostamente capaz de isolar 90% do ruído, nível industrial. Protetores auriculares. Só que desta vez não era para mim. Comprei 2 caixas, para dar ao rapaz de baixo, como pedido de desculpas. Quando comprei, foi tão fácil. Quanto mais desastrado foi eu levar para casa e instalar. A espuma acústica com adesivo de enrolar, grande e pesada. Nós dois carregamos para o elevador. Ficou presa na porta do elevador. Não entrava nem saía. No final, o zelador veio ajudar, e conseguiu tirar, quando estava colando a espuma. Não prestei atenção na força do adesivo. Levantei o braço, e meu braço ficou grudado na parede. Suan ao lado riu tanto que não conseguia se levantar. Tirou várias fotos comprometedoras com o celular, e ainda mandou as fotos do grupo do condomínio antigo, da Aliança Anti-Ruído. Aí sim, o grupo explodiu. Dona Lúcia foi a primeira. Mandou uma série de stickers de risadas, dizendo: "Bruno, hein? Realmente a roda da fortuna girou. Antigamente quando você infernizava o casal de cima. Que imponente. Agora como você mesmo caiu. Seu Antônio foi na sequência e deu o golpe final. Maneiro, Bruno. Antigamente você dizia que Rafael era cheio de energia. Você é pior que ele. Ele pelo menos só perturbou meio bloco. Você deixou o rapaz de baixo insone.
O pequeno Caio que passou no exame de pós-graduação. Agora já é mestrando. Veio participar da brincadeira. Irmão Bruno. Precisa que a gente reforme a aliança anti-ruído. Desta vez o alvo é você. Olhei para as mensagens no grupo. Fiquei verde de raiva. Sofia estava a rir tanto que as lágrimas jorravam. Só pude enviar um sticker de joelhos pedindo clemência no grupo, garantindo a todos que ia resolver tudo direitinho, e que não daria mais nenhum trabalho aos vizinhos. Caso contrário, comeria o megafone de castigo. Depois de 3 dias inteiros de trampo, nós finalmente terminamos a reforma do quarto. Colocamos 3 camadas de carpete no chão. Enchemos as paredes com painéis de isolamento acústico. Trocamos até a estrutura da cama por uma silenciosa. Até na porta do quarto colocamos vedantes acústicos. Quando se entrava no quarto, até a voz ecoava um pouco. Quanto ao barulho da cama balançando, nem se fala. Mesmo se gritássemos lá dentro, do lado de fora não se ouvia nada. Na noite em que a reforma ficou pronta, peguei 2 caixas de protetores auriculares e um monte de frutas, e desci para pedir desculpas ao rapaz. O rapaz chamava-se Lucas. Também era um trabalhador recém-formado, igual a mim antigamente. Morava de aluguel e trabalhava no ritmo 996 todos os dias. Só queria dormir uma noite descansado. Quando me viu chegar com as coisas, ficou todo sem jeito. Ele disse que eu não precisava ser tão educado. Eu coloquei as coisas nas mãos dele e pedi desculpas de verdade. Contei-lhe da nossa vida no bairro antigo e o inferno que foi com o barulho. Garanti-lhe que aquilo nunca mais ia acontecer. Se ele ouvisse mais algum ruído, era só subir e bater à minha porta, que eu não reclamava nem meio minuto. Depois de ouvir isso, Lucas até ficou com os olhos brilhando. Ele disse que agora entendia por que eu me desculpava tão rápido. Já tinha passado pelo mesmo. Naquele dia, nós 2 conversamos bastante lá embaixo. Quanto mais falávamos, mais nos identificávamos. Éramos ambos jovens lutando na vida. Tínhamos muitos assuntos em comum. Pensei que a história tinha terminado ali, redondinha. A reforma tinha dado certo e não incomodávamos mais ninguém. Só queríamos viver a nossa vidinha em paz. Assim, tivemos uma semana inteira de sossego. Lucas veio novamente. Ele não veio reclamar de nós. Ele estava com o rosto abatido. As olheiras estavam mais pesadas. Ele estava quase murcho. Quando me viu, quase chorou. Irmão Bruno. Ele ficou parado na minha porta, com voz de choro. Disse que não tinha outra saída e pediu ajuda. Meu coração deu um baque. Achei que ainda havia barulho vazando da nossa parte. Rapidamente perguntei o motivo. Descobri que um vendedor de live tinha se mudado para o 2º andar. Ele alugou o apartamento só para fazer transmissões de venda. O apresentador tinha pouco mais de 20 anos. Todas as noites começa a fazer live às 8. Faz live até 2 ou 3 da manhã. Ele gritava os slogans de venda a plenos pulmões. A voz atravessa as paredes fortíssimo. Eu acreditei na hora. Era perturbador. Lucas ouvia tudo claramente. Comparado com aquela voz estridente de Juliana, é ainda mais torturante. Lucas conversou várias vezes. O apresentador de live primeiro concordou educadamente. Depois voltou e piorou. Depois, quando foi procurar novamente, o apresentador de live simplesmente não abriu a porta, fingindo que não estava. Ignorou completamente. Lucas chamou a administração. A administração foi 2 vezes, mas não adiantou. O apresentador de live disse que a live na própria casa não é algo que possam controlar. Chamar a polícia também não adiantou. Quando a polícia veio, ele baixou o som. Assim que foram embora, voltou ao normal imediatamente. O apresentador de live ainda gritava de propósito contra a parede. Claramente estava intimidando Lucas por ele ser honesto e pacato. Lucas, com os olhos vermelhos, disse: quase 2 semanas sem dormir uma noite inteira. No trabalho, comete erros todos os dias. O chefe já falou com ele várias vezes. Realmente não tem mais saída. Ouviu que eu tenho experiência e pediu ajuda. Quando ouvi, minha raiva subiu na hora. Mais uma pessoa insolente que não sabe aceitar uma boa educação. As caras de Rafael e Juliana apareceram na minha mente. Virei a cabeça para olhar Sofia. Sofia olhou para mim. Nos olhos dela estava escrito: o DNA ativou. A linhagem da aliança despertou completamente. Bati no ombro do Lucas, para ele ficar tranquilo, que eu assumia essa questão. Se antes conseguimos expulsar as 7 fadas, hoje vamos dar um jeito nessa apresentador de live perturbadora. Naquela noite, postei o caso no grupo da aliança. O grupo explodiu na hora. A dona Lúcia foi a primeira a se manifestar, dizendo que era preciso agir. Quem não tem consciência cívica tem que ser controlado. O tio Antônio disse que tinha gente disponível a qualquer momento.
O seu Antônio disse que a vendinha tinha gente para ajudar, pronto para aparecer na hora. Caio disse que já compraria pipoca e refrigerante, só esperando para ver o circo pegar fogo. No dia seguinte, a nova aliança anti-ruído se reuniu oficialmente. 5 pessoas na casa do Lucas. Eu e a Sofia, Lucas, e a dona Lúcia e o tio Antônio que chegaram para a reunião de guerra. Replicamos o processo antigo. Primeiro passo, reunir todas as provas da perturbação. A dona Lúcia, com sua experiência, organizou as tarefas. Lucas ficou responsável por gravar o barulho das lives, horários exatos, duração, decibéis, guardar todo o áudio e vídeo completos. Eu e a Sofia fomos à administração do condomínio, pesquisar informações do aluguel e contato do proprietário. O tio Antônio ficou de descobrir a rotina da apresentador de live, horários de início e fim das lives e os produtos vendidos. Muita gente, mais força. Em menos de 2 dias, juntamos todas as provas. E ainda descobrimos um furo de reportagem. As provas do barulho eram irrefutáveis. A apresentador de live transmitiu 3 dias seguidos, das 8 da noite até as 3 da madrugada. O pico de decibéis passou de 80. Considerado perturbação grave. A cadeia de provas estava completa e sem falhas. Descobrimos que o proprietário era uma senhora local, que morava perto e não sabia de nada. Não sabia que o apartamento estava sendo usado como estúdio ao vivo, perturbando os vizinhos. A proprietária ficou tão furiosa que decidiu na hora. Se a apresentador de live não mudasse, rescindia o contrato e a expulsava do apartamento. O tio Antônio ficou 2 dias de plantão e descobriu a rotina. E ainda entrou na live da apresentador de live para coletar provas. Descobriu que o apresentador de live vendia produtos de benefício por 9,9. Todos sem procedência. Sem fabricante identificado. Data de fabricação e certificado de qualidade. Só para enganar o consumidor. O apresentador de live colocou um link particular. Não é uma plataforma oficial. Isso é ilegal. A gente só queria resolver o barulho. E acabou descobrindo um apresentador de live corrupto e ilegal. O apresentador de live incomoda e ainda comete crime. Estamos com as provas na mão. Totalmente confiantes. Seguindo a regra, primeiro a educação, depois a força. Eu e o Lucas fomos falar com ele no prédio. Batemos um tempão, até que abriram uma fresta. O apresentador de live de cabelo pintado apareceu, todo irritado. Ele olhou pra gente e já foi perguntando. Vocês vieram encher o saco de novo, porra. Atitude agressiva. Puxei o Lucas para trás de mim. Expliquei educadamente que éramos vizinhos e o problema do barulho. Falei que o prédio inteiro é de moradores, que a gente precisa trabalhar e estudar, e que não aguentávamos mais. Pedimos para ele diminuir o som, ou fazer a live durante o dia. Conversar numa boa. Depois de ouvir, o de cabelo pintado caiu na risada. Com uma cara de deboche, começou a nos insultar. Disse que na casa dele ele faz o que quer. Se não aguenta, muda daqui. Pobre é demais mesmo. Ainda falou que ganha dinheiro com a live. Se atrapalhar meu ganha-pão, vocês não têm como pagar. Extremamente arrogante. Falou isso e bateu a porta com força. Quase acertou meu nariz. Zero educação. Igual ao Rafael e ao Juliana. Ofereceram a mão e ele quis o braço. Não aprendeu a lição. Não adianta falar com jeito. Decidimos começar o plano de vingança. Primeiro passo, mostrar ao proprietário as provas do barulho. E as provas de que ele mudou o uso do imóvel. A dona do imóvel ficou furiosa. E mandou na hora notificação de rescisão de contrato. Deu 3 dias para ele sair. Se não, medidas legais. E o calção não seria devolvido, nem 1 centavo. Cortamos o covil do apresentador de live. Segundo passo, organizamos todas as provas da perturbação, incluindo os resultados da análise de áudio e vídeo. Acionar a polícia diretamente. Reclamar também para a associação de moradores e para a fiscalização municipal. Usar várias frentes ao mesmo tempo. O terceiro passo é o mais crucial. A captura de tela e a foto organizadas pelo seu Antônio dos produtos sem procedência. As imagens da gravação de tela. Denunciar a administração de supervisão de mercado. E também a plataforma de transmissão ao vivo do âncora. Pressionar de 3 lados, atacar em cadeia. O âncora de cabelo amarelo entrou em pânico na hora. O proprietário veio com o corretor para reaver o imóvel. Bloquear a porta e apressá-lo a arrumar as malas e sair. Policiais e funcionários da comunidade foram até o local. Emitir um aviso de advertência por perturbação da paz. Se continuar perturbando, será punido conforme a lei. Arcar com as responsabilidades legais correspondentes. A plataforma enviou notificação de violação. A transmissão ao vivo foi limitada. Todos os links dos produtos foram retirados.
A administração de supervisão de mercado exigiu cooperação com a investigação de qualidade. O problema da venda de produtos sem procedência. O âncora finalmente ficou com medo. Sua arrogância acabou. Parou a transmissão na hora e se desculpou. Ele bateu na porta do Zero. Pediu desculpas e reconheceu o erro sem parar. Implorou pelo perdão do Zero. O Zero é uma pessoa honesta. Vendo que ele estava sendo sincero, não quis mais criar caso. Só pediu que ele não perturbasse mais a vizinhança. Ficar na sua, não arrumar confusão. Mas o pedido de desculpas já veio tarde. O proprietário estava decidido a reaver o imóvel sem renovar o contrato. 3 dias depois, o âncora de cabelo amarelo arrumou suas malas e foi embora discretamente. No dia em que o âncora se mudou, todos os vizinhos do prédio saíram para assistir e comemorar. Sabendo que fomos nós que expulsamos o âncora perturbador, todos vieram se desculpar. Alguns vizinhos até trouxeram frutas e bebidas. Exatamente como a cena no bairro antigo. O Zero segurou minha mão, muito emocionado. Insistiu em pagar um jantar para todos os vizinhos. Naquela noite, montamos uma mesa no restaurante do bairro. Vizinhos antigos e novos se reuniram. Dona Lúcia, seu Antônio, Camila chegou correndo, almoçando e bebendo sozinho. Durante o jantar, o tio Antônio ergueu o copo e disse rindo: Bruno se tornou um profissional anti-barulho. Do bairro antigo ao novo. Especialista em lidar com vizinhos barulhentos. Todos riram. Eu também ri e ergui o copo. Olhei para Sofia ao meu lado. Sofia sorriu para mim. Olhos brilhando. Cheios de ternura e sorrisos. Depois do jantar, fomos para casa. Brisa noturna agradável. Segurando a mão de Sofia, caminhei devagar. Sofia disse sorrindo: Graças aos vizinhos barulhentos. Nos conhecemos e nos apaixonamos. Apertei a mão dela e suspirei. Isso é destino. No começo só queria dormir em paz. Não esperava ganhar amor e uma missão. Virei o pioneiro anti-barulho do bairro, protegendo a vida tranquila de todos. Sofia riu da minha piada. Porque estava nos meus braços, cheia de felicidade. Chegando em casa, deitei no quarto com carpete grosso. Silêncio, sem barulho. Luz da lua entrava pela janela. Suave e reconfortante. Abracei Sofia. Coração cheio de paz. Finalmente entendi o verdadeiro significado da tranquilidade. A vingança do começo. Era um trabalhador tentando proteger. A única paz que tinha. Agora entendo. Paz não vem da vingança. É preciso ter limites e não incomodar os outros. E também fazer o possível para ajudar quem está ao redor a manter a vida tranquila. Isso foi nas últimas 2 semanas. Alguém do grupo do novo condomínio me adicionou. Era um vizinho do prédio ao lado, pedindo conselhos para lidar com barulho. Olhei para o pedido do WeChat. Sorri e balancei a cabeça. Cliquei em aceitar. Parece que minha jornada como pioneiro anti-ruído ainda vai continuar por muito